E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui para nossa série, né? Estamos com a nossa série de vídeo direto ao ponto, trazendo conceitos de direito penal, diversos, conteúdo legal para você. E nesse vídeo nós vamos trazer questões sobre crimes contra a administração pública. Temos um vídeo já, né? Explicando sobre os crimes contra a administração pública. E aí recomendo que você dê uma passada lá, veja o vídeo e depois venha aqui e responde aqui esse vídeo, as questões que nós vamos estar trazendo aqui nesse vídeo, tá bom? Muito bacana, tem muita coisa legal aí no canal, tem toda essa playlist aí de noções de direito penal direto ao ponto para concurso, né, para tribunais de justiça, defensorias, promotorias, Ministério Público, né, áreas policiais, enfim, tribunais no geral aí. Muito bacana o conteúdo para você estudar, tá bom? Certinho? Então, bom, inscreva no canal, deixa um like no vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Bora aqui então as nossas questões, vamos responder questões agora. Vamos lá? Crime contra a administração pública, algumas questões, vamos trazer 20 questões acerca do tema, né, crimes contra a administração pública, baseado aí no Código Penal, artigos 312 a 359-T, com base aí inspirado, né, nas questões Sebrasp, FGV, FCC, VUNESP, AOCP, enfim. Bora lá? Peculato, acerca do peculato, questão 1 acerca do peculato. Bora lá. Bom, o crime de peculato ocorre quando o funcionário público A. Ameaça um particular. B. Apropria-se ou desvia bem imóvel público ou particular de quem tem a posse em razão do cargo. C. Recebe vantagem devida para praticar um ato de ofício. Ou D. Exigem vantagem indevida. E aí tá passando um carro de som livre, mas você pode dar uma congelada aí, dar uma lida e comparar com o conteúdo lá do vídeo sobre crimes contra a administração pública e já dá para responder, tá bom? Então bora lá pro tempo. Esse é o nosso cronômetro, né? Nossa contagem de tempo. Bora lá. E a cachorra começou a latir, porque tem um som danado aqui do lado. Tá bem. Bom, crime de peculato ocorre quando o funcionário público, no caso, a resposta é a letra B, apropria-se ou desvia bem imóvel público ou particular de quem tem a posse em razão do cargo. Isso está aí previsto lá no artigo 312, Código Penal, que consiste em apropriar ou desviar dinheiro, valor ou outro bem móvel público ou particular de quem o funcionário público tem a posse em razão do cargo. É letra de lei, né? Letra de lei, lei seca aqui, bacana demais. Inclusive nós temos lei seca, Código Penal e Código Processual Penal. Você pode dar uma olhada para conferir lá, tá bom? Beleza? Aqui Código Penal no caso. Questão 2, peculato culposo. E aí? Certo ou errado? Código Penal prevê a modalidade culposa do peculato? E aí? Isso está certo ou está errado? Tempo! Ó. E aí? O Código Penal prevê a modalidade culposa do peculato? A resposta está certa. Isso, certíssimo. Artigo 312, parágrafo 2º, prevê, então, o peculato culposo, quando o servidor contribui culposamente para que outro pratique o peculato doloso, tá bom? Beleza? Tá aí a resposta, portanto, da questão 2, resposta certa. Questão 3, vamos para 3, né? 3 traz a seguinte situação: concussão. O que é a concussão? Bom, em que consiste a concussão, né? Primeiro, A. Solicitar vantagem devida. B. Exigir vantagem devida. C. Oferecer vantagem ao servidor. D. Desviar dinheiro público. Tempo! E aí? O que é a concussão? A concussão consiste em... Resposta A. E aí? Seria solicitar vantagem devida? Seria exigir a vantagem? Seria oferecer vantagem a um servidor? Seria desviar o dinheiro público? Resposta letra B de bola. Bom, na concussão, previsto lá no artigo 306, o verbo é exigir, está previsto, é letra de lei, tá bom? Aproveitando-se da função pública. Então, exigir está aí, portanto,
Está lá, inclusive, expresso na lei, lá no artigo 316, o verbo exigir. Então, a resposta da questão 3 é a letra B de bola, tá bom? Questão 4, corrupção passiva. O que é a corrupção passiva? Bom, a corrupção passiva caracteriza-se quando o funcionário público exige vantagem, solicita, recebe ou aceita promessa de vantagem indevida em razão da função. Seria se oferecer vantagem ou de desviar bem público. Questão 4. E aí a resposta? Qual é a resposta? Letra B de bola. Solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem devida em razão da função. Essa é a corrupção passiva, tá bom? Está lá no artigo 317, que prevê 3 condutas, né? Solicitar, receber, aceitar promessa de vantagem devida. Está tudo aí, ó. Tá tudo na solicitar, receber e aceitar promessa. Certinho. Letra de lei também. 5, a questão 5 traz para a gente a seguinte situação. Corrupção ativa. O que é a corrupção ativa? Pratica corrupção ativa quem? Funcionário que solicita vantagem. B. Oferece ou promete vantagem devida a funcionário público. C. Desvia verba pública. D. Exige dinheiro. E aí? Tempo! A gente viu a passiva, agora é a ativa. Resposta, letra B novamente. No caso aqui, oferecer, prometer vantagem devida a funcionário público, no caso é o particular, né? Ele está corrompendo, ele está ativamente atuando para corromper o funcionário público, no caso, né? Está lá previsto no artigo 333, é a praticada por qualquer pessoa que oferece ou promete uma vantagem devida a um funcionário público ali no ato do seu dever funcional, né? Ou ele quer, olha, eu vou te dar tanto para você acelerar um processo, vou te dar tanto para você me livrar da multa, tá bom? Exemplo aí, portanto, da corrupção ativa, letra B da sim. Questão 6, prevaricação. Sobre a prevaricação, certo ou errado, comete prevaricação um funcionário público que retarda ou deixa de praticar ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal? E aí, o tempo, certo ou está errado? O que é prevaricar? Exatamente, está certinho, né? A prevaricação, artigo 319, exige, portanto, a finalidade específica, né, de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Você deixa de informar acerca de algum delito, algum crime que acontece ali. Você está cometendo a prevaricação. Então, aqui está certinho, tá bom? 7, questão 7. Vamos para 7. Condescendência criminosa. O que é isso? O crime de condescendência criminosa ocorre quando o superior pune imediatamente o subordinado, deixa de responsabilizar o subordinado por negligência, se recebe propina ou desvia dinheiro público. E aí? Desvia dinheiro, né? E aí, qual é? Condescendência criminosa é B de bola, mais uma vez, deixa de responsabilizar o subordinado por indulgência, ou seja, o superior está sabendo de algo ali, mas ele não pune, né? Ele deixa de responsabilizar, ele fecha os olhos, nesse caso ele está cometendo crime aí de condescendência criminosa, tá bom? Questão 8, advocacia administrativa. Vamos entender o que é advocacia administrativa, o que é, né? Bom, o que é? Consiste a advocacia administrativa, consiste em atuar como advogado, patrocinar interesse privado perante a administração pública, valendo da qualidade de funcionário público, defender o Estado em juízo ou representar o Ministério Público. Tempo! E aí? Parece que a gente
Pegou, escolheu as respostas, questões com as respostas, tudo bem. Poderia ter meio misturado, né? Não pensei, mas tudo bem. Mais uma vez, a resposta aqui é a B, tá bom? Mas aí o importante é o conteúdo, você saber, tá? Então, a advocacia administrativa consiste em patrocinar interesse privado perante a administração pública, valendo da qualidade de funcionário público. Então, você, por exemplo, resolver alguns problemas para amigos, para você mesmo ou para alguns chegados, resolvendo acelerar um processo, passar um processo na frente do outro, resolver um problema como se você fosse o dono do interesse. Você está ativamente ali atuando como advogado administrativamente, no caso do interesse particular, né, diante da administração pública. Do que a resposta é a letra B, patrocinar interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público, tá bom? É a resposta da letra 8, letra B. Questão 9, vamos para 9, né? Aqui na 9 diz o seguinte: o funcionário público, né, vai falar da violação do sigilo funcional. Bom, o funcionário público que revela informação sigilosa obtida em razão do cargo pratica prevaricação, corrupção, violação de sigilo funcional ou usurpação de função. Tempo para você. E aí? Quem viola o sigilo funcional, aquele funcionário que sabendo de algum segredo, de algo sigiloso que não devia vir a público e ele conta, ele faz o quê? Viola o sigilo funcional, letra C, é a resposta aí da 9, tá bom? Artigo 325 protege o dever de sigilo funcional. Está lá previsto no artigo 329, beleza? Questão 10, resistência. Resistência consiste em desobedecer a ordem administrativa, opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça, desacatar servidor ou fugir da polícia. E aí, qual é a resistência aqui? Em que consiste a resistência? Bora a resposta, letra B de bola, opor-se a executar ato legal mediante violência ou ameaça. Então é a resposta da letra da questão 10, né? Letra B da questão 10, portanto aí opor-se à execução de ato, né? É o crime de resistência previsto lá no artigo 329 do Código Penal. Seguindo questão 11, vamos para 11 agora, né? 11 a 12 aqui agora. Desobediência. O crime de desobediência ocorre quando alguém oferece propina, desobedece ordem legal de funcionário público, agride servidor ou furta bem público. Resposta? E aí, qual é a resposta? B de bola, né? Artigo 330 exige ordem legal a sua desobediência voluntária. Exigir, né? Ordem legal a sua desobediência. Tá lá a letra B de bola aqui. Portanto, se você desobedece a ordem legal do funcionário público, você está cometendo o crime de desobediência. Letra B da 11. 12. Desacato. O que é o desacato? Caracteriza-se quando alguém. O desacato caracteriza quando alguém ofende o funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela, ameaça a testemunha, desvia verba pública ou pratica calúnia contra qualquer pessoa. Resposta: tempo. E aí? Bora lá. Letra A, né? Desacato, ele caracteriza quando você ofende o funcionário público ou no exercício da sua função ou em razão dela, tá? Você desacatando o funcionário público está cometendo o crime, portanto, de desacato previsto no artigo 331. Tutela o respeito à função pública, beleza? 12, portanto, letra A, resposta. Questão 13 e 14, vamos a elas aqui agora, né? Certo ou errado, funcionário público para fins penais, considera-se funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Certo ou errado? Resposta: tempo. Você pode parar, dar uma lida, de repente a minha leitura que confundiu você.
Ó, para fins penais, considera-se funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. A resposta está certa. Certíssimo, é isso mesmo. É conceito, está previsto lá no artigo 327 do Código Penal, tá bom? Certo aí a resposta da questão 13. 14. Particular. O que é o particular? Particular pode responder por crimes funcionais. Quando? Nunca, letra A. B. Apenas se for servidor aposentado. C. Sim, quando concorre para o crime, conhecendo as condições de funcionário público do autor. Ou D. Apenas em crimes culposos. E aí? Em que circunstância o particular pode responder pelos crimes funcionais? E aí? Nunca? Apenas se for servidor aposentado? Sim, quando concorre para o crime, conhecendo a condição de funcionário público do autor, ou apenas em crimes culposos. A resposta é a letra C de casa, tá bom? Portanto, aí, a 14, letra C, a resposta particular responde em concurso de pessoa, desde que saiba da qualidade funcional do agente público. Resposta, portanto, aí da 14, letra C. 15, nós temos 15, temos ainda, são 20 questões, né? São 20 questões que a gente trouxe, então. Vamos para 15 agora, né? 15 e 16. Excesso de exação. O que é isso? Excesso de exação ocorre quando o funcionário exige tributo indevido ou emprega meio vexatório na cobrança, recebe propina, vende bem público ou deixa de agir por interesse pessoal. Tempo. O que é isso? Hein? Resposta: letra A, previsto aí no artigo 316, parágrafo 1º, onde prevê então a exação, né? Quando o servidor exige tributo indevido ou emprega meios vexatórios na cobrança, tá bom? Não existe ele dá um jeito de cobrar ali sem existir, tá bom? Então ele está cometendo esse crime aí. Beleza? 14, aliás, letra A da 15. 16. Facilitação de contrabando ou descaminho. Bom, funcionário que facilita contrabando ou descaminho responde pelos crimes previstos no artigo, que é letra de lei, tá bom? 318 A, B, artigo 319, C, 322 ou D, 324. Isso aqui tem que decorar, só decorando para acertar isso, né? Resposta: letra A também, é isso, olha. O artigo 318 pune o funcionário público em razão do cargo, facilita essas práticas ilícitas, no caso aí, né? O funcionário público facilita o contrabando ou descaminho. Responde aí, portanto, aí pelo artigo 318, a questão da 16, letra A também. 17, vamos para 17 e 18 agora. Bom, a 17 traz o seguinte: corrupção passiva privilegiada. Bom, na corrupção passiva privilegiada, o funcionário cede a pedido ou influencia, o funcionário público cede a pedido ou influência de terceiros sem receber vantagem devida. B, a exigência de vantagem. C, a apropriação de dinheiro público. E D, a violência. Questão 17. Corrupção passiva privilegiada é quando o funcionário público cede o pedido ou influência de terceiros sem receber vantagem devida. É a questão A, né? Letra A da questão 17, a resposta correta. Parágrafo 2º do artigo 317 prevê então essa modalidade em que o agente pratica, retarda ou deixa de praticar ato de ofício cedente a pedido de influência de outrem, tá bom? Portanto, 17, letra A é a resposta. 18. Consumação da corrupção passiva, certo ou errado? Bom, a corrupção passiva consuma-se com a simples solicitação da vantagem devida, ainda que ela não seja recebida. E aí?
Se o agente fala assim, olha, me dá tanto que eu não vou te dar essa multa. Olha, me dá tanto que eu vou acelerar o seu processo aqui. E aí? Ele está cometendo a corrupção passiva só nesse ato? Certo ou errado? Certo, ele já está cometendo só na pedida, tá? Independente de ter recebido, tá bom? Como o tipo penal prevê os verbos solicitar, receber e aceitar a promessa, a mera solicitação já basta para consumar o delito, tá bom? Então a resposta da 18 é certo, tá bom? 19 e 20, fechando aqui, portanto, aí as nossas questões. Vamos a elas agora aqui, né? Vamos lá. Peculato furto. O que é isso? Vamos lá. O peculato furto ocorre quando o funcionário público subtrai bem sem ter sua posse, valendo-se da facilidade proporcionada pelo cargo. Seria? B. Apropriar-se de bem que já possuía em razão do cargo. Seria C. Receber propina. Ou D. Exigir vantagem. Esse é o peculato furto. E aí? Resposta letra A, tá bom? No peculato furto, artigo 318, parágrafo 1º, a gente não possui previamente a posse do bem, mas aproveita as facilidades do cargo para subtraí-la, tá bom? Então é a resposta letra A, peculato furto, é a resposta da 19, tá bom? Questão 20, crime próprio, certo ou errado, você vai dizer pra gente os crimes funcionários. Os crimes funcionais próprios exigem, em regra, que o sujeito ativo seja funcionário público? E aí? Qual é a resposta? Certo ou errado? Para o crime, né? O crime para os crimes funcionais próprios exigem, em regra, que o sujeito ativo seja funcionário público? Sim, né? Funcionário público, ele é o funcionário que vai exigir alguma coisa. Então, se ele não é funcionário, ele não vai poder oferecer nada. Então, ele é funcionário público, resposta certa, e os crimes funcionais próprios somente pode ser praticado por quem tem a função pública, embora em determinadas hipóteses um particular possa responder em concurso de pessoa desde que preenchido os requisitos legais. No caso, o particular em associação com o funcionário público, ele também responderia aí, tá? Em concurso, no caso. Mas para uma das regras é que ele seja funcionário público, portanto, a resposta da 20 certíssima, tá bom? Muito bem. Resumo para a galera concurseira aí. Resumo, portanto, para você concurseiro. Os crimes mais cobrados contra a administração pública, né? Artigo 318, peculato, 316, concussão e exceção de exação. Corrupção passiva 317, 318, facilitação de contrabando ou descaminho, 319 a prevaricação, 320 condescendência criminosa, 321 a advocacia administrativa, o 325 violação do ciclo funcional, 327 conceito penal de funcionário público e ainda 329 resistência, 330 desobediência, 331 o desacato e ainda a corrupção passiva, artigo 333. Esses são os dispositivos, né, que são extremamente frequentes no concurso aí das áreas das polícias civis, militares, federal, Ministério Público, tribunais, controladorias, procuradorias, né, carreiras fiscais, carreira jurídica, portanto aí os crimes contra a administração pública, questões muito legais, muito úteis e que podem cair no seu concurso de repente. Então, veja o vídeo, reveja novamente se for o caso, veja lá o vídeo que a gente tem em teoria e depois aqui venha fazer novamente, se não foi muito bem, tá bom? E aí vai conciliando aí, o conteúdo disso vai ser muito útil aí no seu concurso, tá bom? Valeu, inscreva no canal, deixa um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Mais um vídeo aqui na nossa série de vídeos. Valeu, galerinha!